Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje eu quero falar com o tema Ele é grandioso. Como texto base, Salmo de número 48, versículo de número 1. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido. Somos gratos a Ele pela dádiva chamada vida, que mais uma vez Ele tem concedido-nos. Vamos então ler aqui Salmo de número 48, versículo 1, que nos diz: Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Como eu já lhe falei, hoje eu quero falar sobre Ele é grandioso. E dos inúmeros atributos de Deus, grandioso é um deles. Contudo, há momentos em nossas vidas que nós esquecemos disso e passamos a viver uma vida de lamentos e prantos. Com isso, só levamos ao altar de Deus nossas petições repletas de dúvidas e insatisfações, porque nós estamos desacreditando da grandiosidade de Deus. E a palavra nos desperta a entender que o Senhor é maior que tudo. Independente das circunstâncias, Deus é maior. Deus é um ser grandioso. Não importa qual seja a circunstância, Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo grandioso. Podemos enfrentar diversas situações, diversos problemas, mas estes se apequenam diante da grandeza do Altíssimo, da grandeza do grande Deus. No Egito, o faraó poderia ser a maior autoridade, mas Moisés sabia que grande mesmo é o Senhor. Eles já estavam em um momento que a maior autoridade ali era o faraó. Ele se sentia um Deus, ele se sentia alguém tão importante que deveria ser reverenciado. Mas Moisés, ele tinha consciência, ele sabia que Deus era grandioso e por isso que Deus o enviou para aquela grande missão, que era libertar o povo da escravidão, que era retirar o seu povo daquele sofrimento. Então ele tinha a consciência, ele sabia do que Deus que o estava enviando, do Deus que lhe estava chamando. E na cova, ainda que o leão fosse considerado mais forte entre os animais, Daniel, ele tinha consciência na graça do Pai. Ele confiava na graça do Pai. Ele sabia o Deus a qual ele tinha servido. Imagine Daniel, ele passou toda a sua vida servindo a Deus e agora ele já está velho. Quando nós estamos vendo este episódio da sua vida, ele já está velho, mas ele ainda continua com a mesma confiança de quando ele tinha 14, 15 anos e chegava na Babilônia. Era a mesma pessoa, ele não tinha desconfiado de Deus, ele não tinha desacreditado na sua grandiosidade, mas ele ainda continuava acreditando. Por isso que Deus o livrou. Deus não fez com que ele não passasse pela dificuldade, mas Deus estava com ele na dificuldade. É isso, ouça isso. Muitas vezes Deus não te livra do desafio, da circunstância, mas Ele vai estar contigo no meio da fornalha. Ele estará contigo na cova dos leões. Ele estará contigo quando a adversidade sobrevir na sua vida. Ele pode não te livrar dela, mas tenha certeza que Ele vai passar por ela com você. E você sairá do outro lado sendo um vaso forjado, sendo um vaso que foi provado no fogo da melhor forma possível para que produza bons frutos. Tudo tem um propósito nas nossas vidas. Nada é por acaso que nos acontece, nada. Não me imagine, não pense que a grandiosidade de Deus já se esvaiu. Não. O escritor aos Hebreus, ele nos escreve dizendo, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não se findará, ele continua sendo o mesmo, ele continua vivendo, sendo da mesma forma desde o princípio, desde a fundação do mundo até o final de todas as coisas, ele continua sendo o mesmo.
Ele é o mesmo. Então basta apenas nós confiarmos que as circunstâncias, as adversidades virão. Jesus disse, João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse que nós passaríamos por circunstâncias adversas, por momentos, por questões complicadas, complexas, que provariam a nossa fé, que nos testariam, que nos fariam querer retroceder. Mas ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso é algo que mostra a sua grandiosidade para conosco e nos faz acreditar nele dia após dia. E o Senhor estava na cova com Daniel. Ainda que o leão fosse considerado o mais forte entre os animais, Daniel ele tinha confiança na graça do Pai. No vale, Golias poderia ser um guerreiro gigante, mas Davi sabia que maior que ele era o seu Senhor. Ontem eu já falei sobre Davi. Nós meditamos sobre isso e nós vemos que ele não tinha autoconfiança, mas ele tinha confiança do alto. Ele confiava no Senhor poderoso de Israel, que viria para livrá-lo de toda aquela situação complicada, diversa que ele estava enfrentando. Então creia, o mesmo Deus que livrou Davi, ele entregou Golias em suas mãos, é o Deus que está cuidando desse seu problema, é o Deus que está cuidando desta sua situação adversa neste exato momento. Apenas creia nele, confia e descansa. Como disse o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele te ama. E João escreve dizendo em 1 João capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não foi nós que buscamos amá-lo, mas ele que buscou-nos, que nos amou primeiro, sem nós sermos merecedores da sua graça. Moisés não desistiu de livrar Israel, nem Daniel parou de orar. Tampouco Davi fugiu da batalha, porque todos eles sabiam que, embora fossem limitados, frágeis e pequenos, o Senhor que eles serviam era maior do que tudo e todos. Perceba, na história de cada um que eu lhe falei, Moisés, ele não retrocedeu quando viu Faraó. Ele não retrocedeu vendo a sua pequenez. Daniel, ele não parou de orar, mesmo estando sobre um decreto que dizia que ele seria lançado na cova dos leões, mas ele continuou orando. Ele sempre tinha em mente, não posso deixar de servir a Deus, não posso deixar Deus de lado. Ele foi fiel no seu propósito. Davi, ele mesmo sendo alguém de baixa estatura, alguém que era jovem ainda, mas ele continuou confiando em Deus e Deus o livrou de toda a situação que ele estava passando, que estava sobrevindo na sua vida. Não permita que a adversidade o impeça de enxergar como o Senhor é grandioso. Quando você descobrir o tamanho da sua graça, entenderá que Ele é muito digno de louvor e que não devemos louvá-lo apenas pelo que Ele faz, mas também por quem Ele é. Não louve a Deus pelas bênçãos que Ele te deu. Não deixe de louvar a Ele pelas bênçãos que Ele não te deu. Mas louve a Ele por quem Ele é, pela sua inteireza. Louve a Ele por ser quem Ele é, não visando desta forma aqui. Mas louve a Ele, porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus da mesma forma. Tenha isso em mente. Tenha em seu coração toda esta palavra da parte de Deus, para que você seja revigorado, fortalecido e restaurado para a honra e glória do seu nome. Então nós não devemos louvar pelo que Ele faz, mas devemos louvar por quem Ele é, pela sua essência, por todo o seu ser. Eu quero convidar-vos para orarmos mais uma vez, para agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito, por mais esse dia de bênção que Ele nos tem concedido. Senhor,
não há nada acima de ti. Que os tempos difíceis não me impeçam de contemplar a sua grandeza. Que esses momentos adversos não me permitam de perder a minha fé, não permitam que eu perca todo o desejo que eu tenho de te servir, ó Pai. Eu peço, abençoe-nos, fortaleça-nos dia após dia para louvarmos, bendizermos e exaltarmos o seu nome, Pai. Seja com cada um dos seus filhos, abençoando, guardando e livrando de todos os males. E, Senhor, nós cremos que o Senhor é grandioso e continua agindo e operando no meio de cada um de nós. Por isso nós te louvamos e pedimos, abençoe o dia de cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja convosco, te abençoe e te guarde, e te guie mais esse dia para a honra e glória do seu nome. Amém.